Arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino dos céus. Assim Jesus, ele iniciou a sua palavra. Assim Jesus, ele iniciou o seu ministério. Foram as primeiras palavras que Jesus pronunciou. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, no versículo 12, o escritor diz assim: ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para Galiléia. Aqui, irmão, esse fato anuncia o fim do período do ministério de João Batista. Aquele que veio antes de Jesus, chamando e convidando o povo para o arrependimento. João é aquele que a palavra diz que ele era o Elias, que haveria de vir preparar o caminho para o Senhor. E João Batista, ele começou a conclamar, a convidar o povo a se arrepender, a se voltar ao Senhor, a se arrepender dos maus caminhos. Prostitutas, publicanos, pecadores vinham até João e se batizavam. E desciam as águas, confessando os seus pecados, e se preparavam para o reino que chegaria. E João, ele cumpriu o seu ministério, o seu propósito, até ser preso. Aqui é o fim do ministério de João Batista e o início do ministério de Jesus. As pessoas deixam de focar em João Batista, naquilo que ele estava fazendo, porque agora João Batista, ele sai de cena, está preso. Herodes mandou prendê-lo, e agora Jesus, ele inicia o seu ministério. E no versículo 13 diz assim: e deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali. E Cafarnaum não era apenas uma região costeira, como é aqui em Salvador, onde iam, chegavam e saíam estrangeiros, turistas, e era fácil anunciar e propagar aquilo que acontecia. Imagine o comércio aqui, onde aportam navios, onde chegam estrangeiros e saem estrangeiros. Agora tem um aeroporto, antes não tinha, que entra e sai estrangeiros. Assim era naquele tempo. Mas não foi só por isso. Jesus não foi para Cafarnaum apenas porque era uma região costeira, e aquilo que ele iria ministrar, a sua palavra, aquilo que ele iria anunciar, iria ser divulgado de uma maneira poderosa e sobrenatural. E o escritor Mateus, ele diz o porquê Jesus, ele foi para Cafarnaum. E no versículo 14 diz assim: para que pudesse se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo. Ou seja, Jesus, ele foi para Cafarnaum para cumprir um propósito, para cumprir a palavra, que séculos e séculos passados tinha sido anunciado através dele. Tinha sido anunciado que ele faria, que ele viveria. Isaías, ele profetizou aquilo que iria acontecer com Jesus. No capítulo 9, no versículo 1 e 2 do livro do profeta Isaías, Isaías diz que aquilo iria acontecer, que as terras de Zebulon e Naftali, que já tinham sido invadidas e dominadas por diversos outros reinos, os assírios, os medos e persas, os babilônicos, ia haver a grande luz, ia haver o reino, ia haver o rei dos reis e senhor dos senhores. E o escritor continua dizendo assim: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre o que estava sentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. Imagine aqueles lugares que você conhece, que é palco de idolatria, que é palco de orgias, de adultérios, de mentiras, de bebedices, de uso de drogas. Sabe esses lugares que têm sido dominados há tempos pelas trevas, em que o pecado tem reinado e dominado o ambiente, vidas, casas, famílias? Imagine você chegando, iluminando e transformando aquele ambiente. Imagine você, a sua presença mudar a atmosfera de casas, de vidas, de famílias. Imagine, Jesuíno, onde você chegar, onde os seus pés pisarem. Imagine, Bruna, vocês chegarem e a atmosfera do ambiente transformar. E as pessoas que estavam na marginalidade, usando drogas, no alcoolismo, pessoas que estavam pensando em se divorciar, pessoas que estavam roubando, traficando. Imagine você chegando e a sua presença conduzir pessoas ao arrependimento.
conduzir pessoas a um desejo de mudança. Foi o que João Batista, foi o que a presença de João fez. João começou a anunciar: arrependei-vos, e as pessoas começaram a vir até ele, e as pessoas começaram a confessar os seus pecados, a anunciar aquilo que eles tinham feito de errado, e desciam as águas, eram batizados por João, preparando o coração para a chegada do Mestre, da palavra viva, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A partir deste tempo, no versículo 17 diz assim: Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos. Olha para o seu irmão e diz assim: o arrependimento é necessário. Se arrepender é necessário. A Bíblia diz, logo no início do Evangelho de Mateus, o anjo anunciou para José que Jesus viria para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus, ele anunciava que ele vinha para os doentes. Jesus, ele anunciava que ele vinha para os pecadores e trazer o povo ao arrependimento. Jesus, ele veio transformar vidas e mudar histórias, e é o que ele fazia. Ainda que ele fosse muito criticado, ainda que ele fosse caluniado, ele continuava dizendo: é necessário se arrepender, é necessário uma mudança de mentalidade, porque arrependimento é isso, uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança verdadeira, única. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus vai chegar. Jesus está dizendo: arrependei-vos, porque o reino chegou. E o príncipe da paz, o conselheiro, também chegou. Arrependei-vos, porque o reino chegou. Ele chegou para viver cada profecia, ele chegou para viver cada palavra que foi dita acerca dele. Ele chegou para mudar vidas, para transformar histórias, para trazer vida àquele que estava morto, para libertar o cativo, para curar o enfermo, para limpar o leproso. Ele veio para alimentar as pessoas não só com pão, mas com a palavra de Deus. Ele chegou para transformar vidas e mudar histórias. Por isso ele dizia: arrependei-vos. E por que, Fred, é tão importante se arrepender? Por que é tão importante transformar a nossa mentalidade? Eu não posso continuar com a mesma mentalidade. Não. Porque o homem natural, aquele que sabe e conhece apenas as coisas naturais, é incapaz de entender as coisas de Deus. Porque a palavra de Deus é espiritual e ela se discerne espiritualmente. E é impossível alguém que não tenha o Espírito de Deus saber das suas revelações. Qualquer pessoa pode interpretar a palavra de Deus através da luz da hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Pode interpretar, mas a revelação da palavra, só quem tem o Espírito de Deus. Aqueles que não têm o Espírito de Deus vai dizer: é loucura. Uma pessoa dá um tapa no seu rosto e você virar o outro. É loucura você perdoar aquele que te fez isso, que te fez aquilo, que te abusou, que fez atrocidades, que te abandonou, que te deixou. Pessoas te traíram, inimigos. É loucura amar, é loucura orar por inimigos, é loucura aos olhos naturais. Mas isso é espiritual. E para entender a palavra de Deus, somente sendo espiritual, somente através do Espírito de Deus, nós podemos entender o porquê, qual a importância do arrependimento. Porque se nós não nos arrependemos, se nós decidimos viver a mesma vida que vivíamos antes de Jesus, na nossa vida nada muda, na nossa vida nada se transforma. Se lembra o que Paulo falou aos seus discípulos em Romanos capítulo 12, versículo 2: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está trazendo ainda mais simplicidade, está detalhando e dizendo assim: ó, é importante a sua mente ser renovada pela palavra, porque a palavra de Deus diz que ela é pura. No Salmo 19 diz que é mais puro do que o ouro mais fino.
A palavra de Deus, ela nos purifica, ela nos transforma. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. A exposição de Deus traz vida à nossa alma. A palavra de Deus e a presença de Deus nos muda, nos torna pessoas melhores. Você já percebeu quando você tem aquele momento de intimidade, aquele a sós com Deus, em que a presença de Deus inunda o ambiente, em que você sente vontade de chorar, se derramar, não tem ninguém para te atrapalhar, não tem ninguém para te interromper, não tem menino para chorar pedindo alimento, não tem panela no forno, é só você e Deus, você se derramando na presença dEle, a presença dEle vem e você sente vontade que aquele momento seja eterno, que não acabe mais. Jesus, Ele está dizendo para mim e para você, é necessário se arrepender, porque nós pecamos. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca é mentiroso, ou seja, a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, porque nós devemos considerar isso uma mentira, ou porque nós não vamos levar a sério aquilo que a palavra de Deus diz, que nós pecamos e precisamos nos arrepender. Jesus, Ele inicia seu ministério, é necessário se arrepender, porque o reino chegou. Você lembra quando Jesus, Ele anuncia o sermão da montanha, e Ele traz um nível de seriedade maior do que aquele que já havia. Ele dizia, lembra o que está escrito, não adulterarás. Eu digo, se você pensar e desejar no seu coração, você cobiçar alguma pessoa, alguma mulher, você já adulterou. Jesus, Ele está trazendo um nível de seriedade maior. Ele não está dizendo só fisicamente, se você tocar, se você fizer, se você apalpar, se você desejar fisicamente. Jesus, Ele está nos levando, nos conduzindo a um nível e uma dimensão de maior intimidade, comunhão com Deus. Para ser amigo de Jesus, se lembra que nós precisamos obedecer os seus mandamentos. Não adianta apenas ter o título de cristão, precisamos ter o título de cristão e viver como cristãos. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo através de nós, porque olhar para nós e não ver Cristo através de nós, não estamos vivendo o reino. Se as pessoas olham para nós e não vê que nós nos arrependemos, nós éramos mentirosos, continuamos mentirosos, eles vão olhar para mim e para você e vai dizer, não houve mudança nenhuma. O evangelho que ele prega não o transformou. Só que o evangelho, ele transforma a vida de qualquer pessoa que decidir obedecer e aplicar a palavra que aqui está escrita. Jesus, depois que ele ministra o sermão da montanha, ele fala algo muito sério. Jesus, ele diz assim: aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa, ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, ele estava dizendo assim para mim e para você: se você ouvir a minha palavra e praticar a minha palavra, eu vou te considerar como um homem, como uma mulher prudente, sensata, e a sua casa estará alicerçada na rocha. Por mais que as tempestades venham, por mais que as adversidades venham sobre você, a sua casa não vai ser abalada, porque ela está firmada em princípios e fundamentos dos céus eternos. Aí ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e não as aplica, e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, derruba tudo, leva tudo. Ou seja, a tempestade vem sobre a sua vida, sobre a casa, sobre a família, daqueles que não estão alicerçados, não têm a palavra de Deus como princípio. A casa sacode, derruba, acaba. Sabe, esse índice terrível de divórcio até no meio cristão. E quando você vai analisar, não é por causa de adultérios, que foi o meio que Jesus disse: se for por causa de adultério, que se separe. Somente dessa forma. Mas olha, por desentendimentos, por coisas que, quando você olha, podem ser resolvidas, mas
As pessoas não falam a linguagem um do outro e não decidem aprender a linguagem um do outro. Naquele primeiro ano a paixão vem, o desejo vem, o segundo ano também, e o terceiro ano aquela paixão se dissipa. E o casal precisa aprender a linguagem um do outro. São culturas diferentes, mundos diferentes, e a pessoa precisa aprender a lidar um com o outro. Por não querer aprender, por não se comunicar bem, há tantos desentendimentos, há tantas guerras, há tantas confusões e divórcios. Não é viver a vida de casal triste, angustiado, não, porque eu sou cristão, não vou me separar, o que é que as pessoas vão dizer? Não é isso. É viver uma vida feliz e próspera, como a palavra de Deus, ela promete que nós viveremos, se nós quisermos, se nós desejarmos, se nós acreditarmos, tudo é possível. Se a palavra de Deus que tudo é possível no seu casamento, é possível na sua família, é possível nas suas finanças, é possível no seu trabalho, é possível em cada área e aspecto da sua vida. Mas sem um reconhecimento de que você precisa de Deus, se você se apoia apenas no seu conhecimento, no seu entendimento, na sua sabedoria, você falha e fracassa em várias áreas e aspectos. Tem muitas pessoas que prosperam e crescem. Se você verificar e analisar a vida daquela pessoa, pode não frequentar a igreja, mas está vivendo um princípio de Deus, está vivendo um princípio milenar que dá certo há séculos e séculos. E quando você analisa a vida daquela pessoa, você vê que aquela pessoa ajuda os órfãos e a viúva. E a Bíblia diz que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e a viúva. Aí você analisa que aquela pessoa que aos olhos naturais são ímpios, está ajudando e abençoando hospitais, está ajudando e abençoando pessoas, está empregando milhares de pessoas, está dando uma vida e uma condição extraordinária no trabalho, está trabalhando de uma maneira excelente, extraordinária, dando o seu melhor, como se fosse para Deus, ainda que ela não entre na igreja, vivendo princípios, amando as pessoas, servindo, perdoando. As pessoas usam outros termos lá fora. Não existe nada tão poderoso quanto o perdão, irmão. As pessoas lá fora podem até praticar PNL, neuroassociação, mas o perdão, não existe nada tão poderoso quanto o perdão. Quando você exerce o perdão sobre alguém que te feriu, que te machucou, que te afrontou, que falou algo que doeu, que feriu, que machucou, que você até passou por cima, e você considerou aquelas palavras e passou por cima, e deixou para trás, e não perdoou aquela pessoa, isso fica aqui, não sai. Uma hora e outra o diabo usa aquilo para trazer dor, para trazer martírio, para trazer tristeza, para trazer angústia, para trazer ódio, para trazer raiva, para trazer ira. Mas quando nós decidimos nos arrependermos, diante do que a palavra de Deus diz, Deus, eu estava guardando um ressentimento de meu amigo, dessa pessoa, Senhor é meu inimigo, ele falou isso, palavras amargas, Senhor, essa mulher, esse homem falou isso, fez isso, e eu, como conhecedor da tua palavra, eu estava guardando ressentimento até hoje, e em nenhum momento, Jesus, eu liberei perdão sobre essa pessoa, eu passei por cima, mas esse sentimento sempre vem, essa angústia sempre vem, essa tristeza sempre vem, essa ira sempre vem, quando o diabo traz a lembrança daquilo que aquela pessoa fez. Esse é um dos fatos que acontece conosco, quando nós não nos arrependemos e nos voltamos à palavra de Deus. E o arrependimento não é só porque você mata, porque você adultera, porque você rouba. Quando você não perdoa, quando você decide guardar ressentimento, quando você decide não se arrepender, quando você decide não ter a sua mente transformada e renovada, porque Jesus disse que era necessário uma mudança de mentalidade. Jesus falou, Jesus iniciou seu ministério dizendo: arrependei-vos, ou seja, transformem a sua mentalidade, mudem a sua forma de pensar, mudem a sua forma de agir, mudem o seu comportamento, não sozinho, com a ajuda do Espírito que Ele disse que iria nos guiar e nos ensinar.
É difícil amar aquela pessoa que te ofendeu, que te feriu, que falou palavras amargas e até orar por ela? Claro que é difícil, irmão. E sem a ajuda do Espírito de Deus você não vai fazer, nem eu vou fazer. Sabe orar pelo inimigo? Se expor à palavra de Deus. Aí você pode até pensar, como algumas pessoas às vezes até pensam, não, meu tempo é escasso, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso. E não coloca Deus acima de todas as coisas. E não ama de todo o coração, entendimento e forças. Nós estamos em pecado porque estamos quebrando o primeiro e mais importante de todos os mandamentos. Quando nós vamos analisando a palavra, nós começamos a perceber como estamos deixando passar despercebido detalhes da nossa vida. E a nossa vida tem sido minada. Às vezes nós não progredimos, às vezes nós não crescemos espiritualmente, às vezes não crescemos no ministério, às vezes essa ferida, essa dor que você carrega no peito, às vezes te consome e você não conta para ninguém. E não se arrepende. Jesus está dizendo assim, ó, eu cheguei para trazer vida, eu cheguei para você vir a mim. Como Ele diz na sua palavra, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você não se achega a Ele, você não pode ser aliviado, porque Jesus disse, vinde a mim, para que você seja aliviado. Mas se você não vem a Ele, não tem como ser aliviado, irmão. Aquele pensamento, aquele sentimento te consome, te corrói, paralisa você, paralisa o progresso do seu ministério, paralisa o progresso do seu casamento. Olha o seu casamento, ele está progredindo, ele está crescendo, vocês se amam cada dia mais. Diante das adversidades, vocês conseguem resolver rápido, fácil, conseguem perdoar rápido e fácil, ou leva dias, meses, ou nem libera perdão um ao outro. Renovai os vossos pensamentos, para que saiba qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo ele ainda complementa em Filipenses capítulo 4 e 8, tudo aquilo que é bom, que edifica, nisso pensai. Ele começa a dar uma lista de coisas, sabe? Pensa nisso aqui, ó. Mas quando nós nos expomos a coisas malignas, perversas, assassinatos, espancamentos e tantas outras coisas ruins, o que é que estamos fazendo? Descumprindo a palavra, que está nos orientando e dizendo assim, ó, pensa nisso. Quando o apóstolo Paulo ele diz, Timóteo, não fique gastando, investindo o seu tempo com fábulas, com genealogias intermináveis, com assuntos que não edificam, porque não edifica, porque não te dá progresso, porque não te ajuda em nada, porque não te favorece em coisa nenhuma, porque a sua vida fica estagnada, paralisada, e você não vê o crescimento, o avanço, o progresso. Por que é tão importante o arrependimento? Porque o arrependimento promove mudança, promove transformação. Porque o arrependimento, quando nós nos arrependemos, cumprimos um princípio da palavra, somos transformados por ela. A palavra de Deus, quando nós decidimos viver a palavra de Deus, quando nós decidimos cumprir um princípio de Deus, o princípio se cumpre em nós. A promessa de cumprir aquele princípio se cumpre em nós. Se lembra o que Deus ele falou através de Isaías: se quiserdes obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Olhe para as pessoas que desejam, que obedecem, que desejam o melhor dessa terra, que obedecem ao Senhor. Veja se elas não estão provando o melhor dessa terra. Estão. Fred, mas eu tenho seguido o caminho do Senhor, eu tenho desejado, Fred, eu tenho buscado. Jesus ele não vai nos colocar em determinadas posições se a nossa mentalidade não for transformada. Se a mentalidade de Davi não tivesse sido transformada, ele não subia ao trono. Se a mentalidade de José não fosse transformada, ele não subia ao trono, ele não virava o governador do Egito. E todos os outros homens, se a mentalidade de Paulo não fosse transformada, Jesus não se revelaria a ele, e continuaria se revelando, e se revelando, e se revelando, e se revelando da maneira como ele se revelava para Paulo. E Paulo expôs toda a revelação, todo o conhecimento, e toda a sabedoria que Jesus deu para ele, não fisicamente, irmão,
Imagine Jesus vindo até você, se revelar para você e confiar em você os tesouros dele. Sabe o que é isso, irmão? Foi o que aconteceu com Paulo. Por quê? Porque Paulo não apenas ensinava, ele vivia aquilo que ele ensinava. Ele dizia: transformai-vos. E a Bíblia diz que ele sempre estava se expondo à palavra de Deus, sempre estava orando, sempre estava lendo, sempre estava se edificando, sempre estava buscando o cuidado da igreja. Ele era consumido pelo zelo pelas pessoas, ele amava as pessoas. Jesus disse que tinha separado Paulo para um propósito, para ser doutor dos gentios, para falar aos reis, aos príncipes da terra, e foi o que Paulo fez. Mas a mentalidade de Paulo antes precisou ser transformada, para que Deus desse a ele o que deu a ele. A mentalidade de Paulo foi transformada e Deus começou a acrescentar a ele. E na proporção que Deus acrescentou a ele, Paulo acrescentava e adicionava a igreja. Ele queria para a igreja, para orar pelas pessoas, para edificar as pessoas com dons espirituais, para abençoar as pessoas. E você, o que você tem feito? O que nós temos feito? De quantas coisas você precisa se arrepender? Quantas pessoas você ainda não perdoou? Sabe, o seu esposo, o seu filho, sua filha, aquela pessoa no trabalho. Dízimos e ofertas com relação à fidelidade a Deus, a sua palavra. Jesus, no capítulo 5, versículo 17, diz que ele veio para cumprir a lei e os profetas. E a palavra de Deus diz que todos deveriam dizimar. Jesus dizimava porque ele disse que veio cumprir a lei e os profetas. Se Jesus ele dizimou, se Jesus ele ofertou, se Jesus ele deu a vida dele, irmão, se Jesus ele foi o exemplo em tudo, irmão, sendo perfeito, desceu as águas. João Batista estava cumprindo a palavra de Deus. Jesus, que não tinha pecado, foi lá e se batizou, honrou o ministério de João Batista. Quem somos nós para não obedecermos? Jesus diz que dele, ele não podia fazer nada se Deus não fizesse através dele. Quando os discípulos questionaram Jesus, mostra-nos o Pai, porque Jesus disse que ia voltar para casa. Jesus diz: Filipe, em outras palavras, quem vê a mim, vê o Pai. Você está me perguntando, mostra-nos o Pai? Quem me vê, Filipe, vê o Pai. Ou seja, o entendimento, o discernimento das pessoas, dos líderes religiosos daquela época, estavam ofuscados. Paulo ele diz na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Jesus diz que aquele que ouve a palavra e não entende a palavra, o diabo rouba. Aquele que ouve a palavra e não se enraiza na palavra de Deus, quando vem a tempestade, a adversidade, aquela pessoa abandona a fé. Ou seja, a palavra de Deus ela está sempre nos instruindo como lidar com os nossos filhos. Agora você pai, já sou pai na realidade. Joaquim só precisa vir ao mundo. Mas o que a palavra de Deus diz que eu devo fazer com ele? Devo amá-lo, beijá-lo. Também, se for necessário, descer a vara. Se necessário for repreender. E no meu casamento, o que é que eu preciso fazer? Preciso tratar a minha esposa como um vaso mais fraco, porque se eu não fizer, as minhas orações serão impedidas. Quantas orações são impedidas de homens, porque não tratam de acordo com a palavra a sua esposa? E está orando, e está pedindo, e está clamando, e a palavra de Deus está dizendo: se você não a tratá-la da maneira correta, as suas orações serão impedidas. Quantas pessoas têm as orações impedidas por causa disso? A palavra de Deus diz que aquele que não repreende o seu filho, em palavras atuais, aquele que não impõe limite aos seus filhos, não ama.
E às vezes passamos despercebido em detalhes que podem mudar a nossa vida, que podem mudar a nossa história, detalhes que podem fazer podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas que estão ao nosso redor, que está esperando uma palavra, que está esperando uma mudança de posição, que está esperando o nosso exemplo, que está esperando uma mudança. Eu lembro de um amigo, ele trabalhava na portaria de um prédio que eu trabalhava, e ele era baterista de uma igreja, e ele olhou para mim e falou assim: Fred, eu amava servir a casa do Senhor, e eu não sabia que eu era a coluna da minha casa. Quando eu me afastei da presença de Deus, minha casa ruiu, Fred. Meu casamento acabou, meus filhos se desviaram da presença de Deus. Eu não sabia, Fred, da posição que eu ocupava, ainda sendo pai, ainda sendo responsável, mas eu não sabia. Se eu soubesse, eu não teria feito o que eu fiz. Arrependido, estava voltando aos caminhos do Senhor outra vez. Mas ele estava dizendo para mim: Fred, porque Deus me permitiu ouvir aquilo, para hoje estar compartilhando com vocês, e para no decorrer da minha vida tá me lembrando, às vezes pessoas que você nem imagina estão sendo firmadas porque estão vendo em você um exemplo de homem, de mulher de Deus. Você está orando, que você está clamando, ou simplesmente você está sendo um exemplo para aquela pessoa, para aquela família. Está dizendo: não, aquele homem, aquela mulher é um exemplo no reino. De verdade, eles vivem o reino, eles vivem a palavra, eles vivem verdadeiramente aquilo que pregam, aquilo que anunciam. Quando Jesus ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus falou sobre adultério, falou sobre amizade, falou sobre amor, falou sobre depender de Deus. Jesus falou sobre dízimo e oferta. Jesus falou sobre oração. Jesus falou sobre intercessão. Falou sobre persistência. Falou sobre inúmeros assuntos. Sobre como prosperar no seu caminho, sobre como estar alicerçado, sobre como a sua casa, a sua vida, a sua família, independente da guerra que vem enfrentar, continuar firme, alicerçada. E não pensar logo no divórcio, não pensar logo na separação, mas estar alicerçada e firmada. E é necessário arrependimento, irmão. Porque sem arrependimento, se nós não nos arrependermos, como Deus ele pode iluminar os nossos olhos? Deus visitou Paulo através de Jesus Cristo no caminho de Damasco. Paulo foi iluminado naquele momento, ficou cego e começou a orar e começou a jejuar. E começou a buscar em Deus uma direção para a sua vida. Um encontro transforma a vida de um homem. E ele continuou, e ele perseverou, e ele insistiu. Pedro, durante 3 anos e meio, conviveu com Jesus e se distanciou e o negou. Depois voltou, porque Jesus levou ao arrependimento. Isso é importante no reino, o arrependimento, irmão. Se Jesus não tivesse vindo e conduzido Pedro ao arrependimento, nós não teríamos ouvido falar que Pedro era a coluna da igreja, porque ele já tinha desistido do ministério dele, ele já tinha voltado a pescar, ele já tinha voltado a fazer aquilo que Jesus disse para ele abandonar. Jesus olhou para Pedro logo no início do seu ministério: segue-me, eu te farei pescador de homens. O que nessa noite você precisa abandonar? O que nessa noite você precisa colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu estava guardando isso, as 7 chaves, isso estava sendo guardado no meu peito, e eu não me arrependi, Jesus. Jesus, eu não me arrependi até hoje, mas hoje o Teu Espírito me fez lembrar disso. O Teu Espírito me fez lembrar disso. Eu lembro, interessante, que há tempos passados aconteceu algo e simplesmente eu levei algo como aquelas palavras que me foram proferidas, eu simplesmente passei por cima. Quando o diabo trazia aquela lembrança, aquilo me trazia um incômodo, às vezes raiva,
às vezes ira, às vezes chateação, e eu não entendia, até o dia em que o Espírito de Deus clareou a minha mente, através da oração. Ele me trouxe a lembrança ao fato, Ele me trouxe a lembrança ao acontecimento, e Ele disse: perdoa ele. Falei: meu Deus, eu estava guardando ressentimento até hoje. E naquele momento em que eu liberei o perdão sobre aquela pessoa, que eu tinha passado por cima daquela situação e tinha levado naturalmente, uma paz veio sobre a minha vida de uma maneira como eu não imaginava. E todas as vezes que o diabo, depois daquela situação, depois de ter liberado perdão sobre aquela pessoa, depois de ter me arrependido, de ter guardado o ressentimento até aquele dia, o diabo, quando trazia aquela lembrança, já não causava dor, já não causava ira, já não causava ressentimento. Falei: caramba, como são as coisas no reino. Quando nós paramos, irmão, para nos expor à palavra, nós ouvimos Deus, nós entendemos a sua vontade. Quando nós oramos, falamos com Deus, e a oração e a leitura da palavra, elas se complementam. É o que nós precisamos, nos expor para Deus continuamente, para que verdadeiramente possamos viver a palavra, para que verdadeiramente possamos nos arrepender de tudo aquilo que nós carregamos e trazemos no nosso peito, e está impedindo você de prosperar, seu casamento de viver uma guinada, seu relacionamento com seus filhos de ser transformado, sua vida financeira de ser mudada, sua vida no trabalho de ser transformada, e você progredir e crescer, no seu ministério os dons fluírem, a graça fluir, a unção fluir. Precisamos nos arrepender, precisamos verdadeiramente nos arrepender de tudo aquilo que as pessoas fizeram conosco, ou que nós fizemos. Ele disse, quando aquela pessoa, que os amigos eles tinham destelhado a casa. Jesus, ele estava ministrando a palavra. 4 pessoas, traz uma pessoa aleijada, destelha a casa em que Jesus estava, e desce uma pessoa paralítica. Jesus olha para aquela pessoa, vê a fé daqueles homens e diz: filho, perdoados são os seus pecados. Aquela enfermidade era por causa de pecado, e Jesus: perdoados são os seus pecados. E os homens e os fariseus naquela época só pensaram: quem é ele para perdoar os pecados, senão Deus? Eles estavam diante do Messias e não sabiam que Jesus era o Messias, não reconhecia Jesus como Messias, os olhos deles estavam cegos, como tapados. Jesus depois os denuncia, dizendo que eles não creram em João, não acreditavam em Jesus, nas suas palavras. Quando nós decidimos, irmão, verdadeiramente levar o reino de Deus a sério, começamos a levar o arrependimento a sério, mais a sério do que levávamos até hoje. Começamos a parar e pensar, e desenvolver um relacionamento com Jesus, com um Deus diferente. Porque se os puros de mãos e limpos de coração verão a Deus, e se eu estou guardando ressentimento, se eu estou guardando qualquer tipo de sentimento, se eu estou desobedecendo a palavra em algum quesito, que Jesus disse para eu não fazer, e eu estou persistindo em fazer, que Jesus disse para eu fazer, e que eu não estou fazendo, se eu estou persistindo naquilo, eu preciso de arrependimento. Se eu era apaixonado por Jesus, se eu amava Jesus, se eu amava estar na casa de Jesus, se eu amava ler a palavra, e parei de amar, e parei de ser apaixonado por Jesus, eu preciso me arrepender, porque eu abandonei o primeiro amor. Em tudo isso, Jesus, ele ministra o nosso coração, mas só temos o entendimento disso quando nos expomos a Ele, a sua palavra. E é o que Deus pede para nós fazermos essa noite, que nós possamos analisar a nossa vida e nos arrependermos de pontos e áreas que precisamos nos arrepender. E eu te convido essa noite a se colocar de pé nesse lugar.